Alô você! O Marco na TV vai enfocar um dos maiores e melhores esportistas que Ribeirão Preto já teve. JJG. Para vocês, Jair Gonçalves. Jair José Gonçalves, que vai falar um pouco da sua história aqui no Marco na TV. Ele já passou Comercial, Palmeiras, Juventus, Atlético Paranaense e uma das melhores e maiores contratações que o Ipanema Clube já fez. Você vai ver daqui a pouquinho no Marco na TV. Comercial é time de valores, Comercial orgulha os torcedores, Comercial tem fama, Comercial tem glória, tem tradição, é famoso na história. Comercial tem fama, Comercial tem glória, tem tradição. Alô galera, tamo de volta e o Marco na TV falando com um grande zagueiro. Na verdade, ele começou como zagueiro, depois virou coringa e campeão paulista. Agora não se sabe se é alvinegro, alviverde, rubro-negro, moleque travesso. Jair Gonçalves, grande prazer em falar com você. Você que tem o comercial nas veias. E como é que é essa história do Jair Gonçalves? Essa história do nome mesmo foi aqui em Ribeirão Preto, quando estava começando. Na época tinha Jair Pisserni, tinha Jair Bala e Jair Gonçalves. E Jair também. Então o Alfredo Sampaio era o treinador, falava, vamos fazer o seguinte, então você vai ser chamado Jair Gonçalves. Então para não ficar só Jair, todo mundo Jair, então ele começou a colocar o nome, se diferenciar, para não atrapalhar nos treinamentos. E você jogava o futebol no colégio e nos campinhos, nos terrões de Ribeirão Preto? Muita gente não conhece assim, o futebol assim, quando começou em Ribeirão Preto. Você vê, eu que morei no Campos Elíseos, eu nasci aqui, então qualquer canto que você ia da cidade tinha campo. Era Matarazzo, aqui no Campos Elíseos, era lá na Vila Carvalho, era no Tanquinho, tudo era campo. Ipiranga, então todo canto você ia, e não era campo gramado, era tudo terrão, você jogava. Tinha aquelas competições entre bairro contra bairro e não tinha assim, essa violência que tem hoje no futebol profissional. E quem é que descobriu o Jair Gonçalves? Seu pai que incentivou? Quem é que descobriu você pro futebol mesmo? Olha, tem muita gente que parece que quer ser o pai da criança, né? Mas quem me viu mesmo jogando, eu teve um tio, inclusive já falecido, que indicou para o Zé Uberaba na época, que era o diretor esportivo comercial. E ele, a mando dele, foi um rapaz lá no Jardim Paulista, também São Miguel, e num jogo solteiro casado da Estrela do Oeste, que meu pai trabalhava lá, o rapaz ia falar, por que você não faz um teste no comercial? E marquei um dia, eu fui lá, fiz o teste, na época era João Fernandes o técnico, na mesma hora já mandou a papelada para casa, que na época tinha aquele contrato de gaveta, e onde comecei foi por aí. Quantos anos? Na época, não sei, tinha uns 14 anos, 15 por aí, porque na época não era dentro de leite, não era tudo amador, né? Dependendo, a idade era até 18 anos, era amador, depois você passava a ser profissional. E antes do comercial, qual o time que você jogava aí no amador? Aqui eu jogava mais aqui no Campos Elíseos, nós tínhamos um time da molecada aqui do bairro, chamado São Bento, tinha o Palmeirinha, e aqui depois também aqui dentro do Ipanema. Então o Ipanema é desde dessa época aí? Ipanema também. Porque você morava onde? Moro aqui na rua Turderix, do lado do Ipanema. Então, eu vivi o resto do começo mesmo do futebol foi dentro do Ipanema. Que a gente participava dos campeonatos de quadra, salão, aqui no Canindé na época também, que não era aqui embaixo, era lá em cima. E sempre tinha alguém olhando. E eu comecei por aí. E aí depois você foi pro comercial, foi pro amador. E quem te promoveu pro profissional? Na época que eu fui, tinha o Carabina, que quando tinha algum jogo assim. Valdemar Carabina, falecido também. Ele me chamava, era meu jogando assim na equipe de baixo ali, sempre faltava algum jogador para completar o elenco, assim, na coletiva, ele me chamava. Mas quem me lançou no profissional, mesmo, no primeiro jogo profissional, chamava-se Amaro, também já é falecido. Aí quem deu sequência depois também foi o Alfredo Sampaio. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho
logo após os nossos comerciais, logo após a nossa vinheta, você vai ver o Jair Gonçalves estreando no comercial que foi contra a Ponte Preta. Daqui a pouquinho. E aí, agora voltando dos comerciais, voltando à nossa vinheta, como é que foi a sua estreia no profissional do comercial? Foi num jogo contra a Ponte Preta, à noite, inclusive, no estádio Paulo Travasso, que fui requisitado quase a última hora, porque acho que tinha, não sei se algum jogador que estava doente, eu sei que eu fui chamado pelo Valdemar Carabina. E um lançamento do lado de fundo, eu na época também jogava com centroavante, cruzaram a bola e eu fiz o gol de cabeça. E quem que jogava nessa época, você lembra? É muita gente, né? Olha, não dá pra lembrar. O único que eu lembro na época mesmo era o Peter, o Rocha Negra, que estava em final de carreira e jogava Carlos César. Tinha aquele pessoal mais antigo, mas vou citar nome aqui, eu não lembro agora. Bom, você começou como centroavante, foi lá meter o gol. Quantas partidas você ficou como atacante? Foi muitas partidas. Não, na equipe de base foi muitas partidas. Mas lá no profissional? Não, no profissional depois fui recuar. Joguei se for uma ou outra só. Depois eu joguei com meia direita, como volante. Cheguei até de quarto zagueiro, central. Mas depois nunca mais joguei de centroavante. Aos pouquinhos, né? Mesmo quando aqui no comercial que eu estava jogando, tinha um empresário do Rio, Daniel Pinto, se não me engano. Ele era muito amigo do Amaro. E num dos coletivos, de um treino amistoso que tinha como falar preliminar, eu estava jogando centroavante e eu tinha aquela assim, tendência de marcação também. E ele pegou e falou o Amaro, falou assim, o Jair não é centroavante, ele é um volante. Aí ele, quando me lançou lá em Piracicaba como volante, que foi o Amaro. Nessa época tinha o Paulistinho e Paulistão, então dificilmente a equipe do comercial jogava contra esse time da capital, Santos. Só uma vez que teve um quadrangular aqui no Palma Travasso, que o Corinthians veio jogar, que nós jogamos contra o Corinthians. Só fui jogar contra esse time grande depois que acabou a época do Paulistinho e Paulistão, que eu fui transferido para o Palmeiras. Aí eu joguei contra o time grande. A sua última partida você não deve lembrar, você lembra a primeira? Lembra a última também? Lembro, sim. Quando já estava negociado com o Palmeiras, eu fiz um jogo contra o 15 de Piracicaba à noite. Inclusive eu fiz o gol da vitória. Depois no outro teve mais um jogo contra o América e o Preto, nós empatamos 0-0. Aí foi as duas últimas partidas que eu me lembro que aí eu fui embora para o Palmeiras. Isso foi mais ou menos 72, 71? Março de 74. Março de 74. Até 74 você ficou no comercial? Até 74, que eu transferi, que assinei contrato com o Palmeiras, foi em março de 74. Aí o que aconteceu no Palmeiras? Seleção brasileira fez um rapa no Palmeiras. Levou Ademir da Guia, levou Leivinha, Leão. Mas quem que foi? Foi o Leão, César, Alfredo. Leivinha. Foi bom, vamos começar. Era Leão, da defesa, Leão, Luiz Pereira, Alfredo, Leivinha, César Maluco e Ademir da Guia. Acho que foram 6 jogadores, se não me engano. E aí o grande Jairzão, Jair Gonçalves, que aí teve o batismo do Alfredinho, foi pro Palmeiras para suprir a ausência do Dudu, ou não? Não, na época eu fui para completar o elenco.
Que de 6 jogadores que estavam na seleção, o Dudu jogava, né, no Palmeiras, não tinha sido convocado. Então eu fazia o meio de campo com o meio direito ao lado de Dudu e Ademir da Guia. Seria o lugar do Ademir da Guia. Depois que o Ademir da Guia voltou, aí sim que eu voltei mais para trás ainda um pouquinho, porque o Dudu machucou na época, né, e eu fiquei então na parte de volante até o final do ano. E manchetes e mais manchetes, o Coringa do Palmeiras. Em quantas posições você jogou no Palmeiras? Palmeiras só não joguei no gol. Desde quando precisou, na época, nessa época 74 mesmo, precisou de lateral direito, eu joguei de volante, zagueiro central, quarto zagueiro, até lateral esquerdo. Se não me engano, foi contra o São Paulo eu joguei. E aliás, em 1974, Palmeiras estava lá com 10% dos torcedores no estádio. O resto tudo corintiano. Depois dos comerciais você vai ficar sabendo como é que bateu o coração do Jair Gonçalves nessa grande final, que o Palmeiras tirou o grande sonho do corintiano de sair da fila. Daqui a pouquinho. Afinal, como esquecer aquele Morumbi superlotado, coberto de bandeiras preto e branco? Para a Fiel, seria o dia do juízo final. A vingança sobre o maior dos rivais marcaria também o fim de um incômodo jejum de 20 anos sem título. Tudo corria bem, até que um levantamento do lateral Jair Gonçalves encontrou a cabeça do palmeirense Leivinha, que ajeitou na medida para o arremate fatal. Antes de morrer no fundo das redes do gol corintiano, a bola caprichosamente tocou as pontas dos dedos do goleiro Butice. Era o fim de mais um sonho alvinegro. O silêncio da dor corintiana cobriu o antes festivo Morumbi. Era um silêncio que sufocava os gritos dos poucos palmeirenses que foram ao estádio. Na decisão no Morumbi, o time travou e quem comemorou foi o Palmeiras. Jair. Brito sobe, Leivinha mais que ele. Atenção, tem o primeiro gol. Palmeiras, Ronaldo, aproveitando a bola rebatida, abre a contagem em Morumbi. Palmeiras, 1, Corinthians, 0. O gol do Palmeiras foi uma consequência lógica do que se viu em campo. Rapaziada, estamos de volta. Estamos de volta aqui para falar com você. Jair Gonçalves, um garoto simples de Ribeirão Preto, saiu daqui, foi para o Palmeiras. A sua estreia no Palmeiras foi contra quem? Foi contra o Santos, a estreia. Na época que nós fomos para suprir os elementos que tinham ido para a seleção brasileira em 74, a minha estreia foi contra o Santos, com o Pelé e tudo. Só tomamos 4, só mais nada. Perderam de 4? Perderam de 4-0, era até o Sérgio Valentino, o Valentino é o Sérgio, que era da Ferroviária, né? Ele era o goleiro, na época tinha o Arouca, que veio da Portuguesa Santista, João Carlos, De Rossi, então tudo cara, assim, pessoal novo, mas que se era destaque nos seus times. E infelizmente pegamos logo o Santos para estrear e o Pelé se despedindo do Pacaembu na época, que foi acho que a última partida dele. Depois ele se despediu, foi na Vila. Bom, antes de chegar lá no final, como a gente chamou antes da vinheta, que o estádio lotado e o Palmeiras desbancou o Corinthians. O Palmeiras pegou o Botafogo de Ribeirão Preto e ganhou de 2-0. Depois, perdeu para o Comercial 2-0 também. Como é que ficou o coração do Jair nessa partida onde o Palmeiras ganha do arquirrival? Você deve ter ficado satisfeito, lógico. E depois acaba perdendo do próprio Comercial.
Penúltima rodada do turno. Jogo decisivo com o Comercial. Na rodada anterior, o Palmeiras vence o Botafogo por 3-2. Contra o Comercial, o Verdão dá adeus ao título do primeiro turno ao perder de 2-0. Luizão, o segundo no Comercial. Pra mim era normal, porque eu só era um profissional. Então eu tinha que ganhar do Comercial, tinha que ganhar, ou do Botafogo, seja qual time que aparecesse, é lógico. Não é porque ganhou do Botafogo, que eu sou comercialino, que ia ficar, né, super contente. É normal, pouco ficar contente como se tivesse ganhado um 15 de Piracicaba. Você jogou nessas partidas? Eu não tô aqui acho que com o Botafogo aqui eu lembro que eu joguei. Não tô lembrado de São Paulo. Só que aqui, acho que se não me engano, não sei se foi 3-2 para nós, uma coisa assim. Que na época era o Oswaldo Brandão, que era o treinador. Mas falar que eu fiquei super contente por ter ganho do Botafogo, não. Eu sou esportista, sou de Ribeirão Preto, gosto dos dois times, é lógico que sou mais comercialino, mas nunca quero ver, assim, por exemplo, Botafogo lá embaixo e o Comercial lá em cima. Se tiver os dois no mesmo nível, disputando o mesmo campeonato, eu acho bom. E aí depois do jogo do Comercial, vocês pegaram o Guarani. Como é que foi esse jogo do Guarani? Essa foi a penúltima partida, foi em Campinas, que eu vinha substituindo o Dudu o campeonato todinho, que ele vinha com uma distensão muito séria. Bom toque esse que você disse. Você foi para o Palmeiras naquela debanda para o pessoal que foi para a seleção. Depois eles voltaram e você continuou junto com esses cobras e tudo mais. E aí aconteceu o quê? Para você ser colocado pela imprensa de todo o estado como o substituto que colocou o Dudu no banco. É porque é difícil botar o Dudu no banco. Eu era um jogador que dificilmente ele se machucava. E infelizmente para mim, que naquela época ele teve essa contusão séria, que deixou ele muito tempo afastado assim, dos gramados. E eu vinha jogando e vinha dando conta do recado. E onde que a imprensa sempre elogiava pela minha atuação, sempre falava que eu seria o substituto do Dudu. E só que nas últimas partidas, né, o Brandão deu preferência para o Dudu, porque o pessoal era um jogador mais experiente e acostumado a decidir campeonato. E aí você jogou contra o Guarani? Ou você entrou depois no segundo tempo? Como é que foi? Contra o Guarani, eu entrei jogando meio tempo. Aí no intervalo o Oswaldo Brandão chamou do lado e explicou. Falou que eu ia sair, que ia colocar o Dudu, que seria um elemento muito mais experiente, acostumado a participar de finais, e que para o Palmeiras seria muito melhor. Falei, não, tudo bem, se precisar, né, estaria à disposição. Aí a primeira partida, acho que foi 1-1, nós perdemos de 1-0 e empatamos com o Corinthians. Mas você foi colocado em campo exatamente para marcar um conterrâneo, né? Não, isso foi contra o Guarani, né? Contra o Guarani. Agora, contra o Corinthians já foi diferente. Contra o Guarani eu fui marcar o Afrânio Rio. O tempo inteiro você jogou no... O meio tempo, que eu fiquei... Esse aqui foi o meio tempo, esse foi o meio tempo. Depois, aí, quando ganhamos... E o Afrânio Rio que marcou um gol contra o Palmeiras, né? Eu sei que... Não, esse jogo, acho que parece que nós ganhamos o gol e empatamos com o Guarani. Nós não perdemos esse jogo, não. Aí depois que nós fomos decidir com o Corinthians, né, as duas partidas final. Aí nesse jogo, o primeiro jogo, o Jair não jogou. Não. O primeiro jogo da decisão que ficou 1-1. 1-1. Foi, nós saímos, acho que nós, não sei se foi nós saímos na frente, não, eles, com isso que está na frente, nós empatamos. Não, foi ao contrário. Foi ao contrário, foi até o lance que fez o gol de empate deles, que o nosso foi Edu, se não me engano. Isso. Ronaldo, tentou para o gol, olha a boa oportunidade, bateu o gol! Edu! Inaugura o marcador! A 1 minuto e 30. Zé Maria. Cruzamento bem feito. Gol! Lance de cabeça. Aí depois, no segundo jogo que eu entrei jogando. No segundo jogo você entrou jogando, você entrou de lateral, já não foi nem de volante mais. E devido à contusão do Eurico também, teve uma distensão numa recreação, que foi no sábado, o jogo seria no domingo, e no sábado ele teve uma distensão. E eu nunca, no hotel mesmo, no dia do jogo, na hora do jogo, foi no meu quarto, o Luiz Pereira Alfredo me chamou, falou, Avon, que o Brandão quer falar com você. Será que ele quer falar? Vamos lá. Ele pegou, me chamou, e falou, você está preparado para jogar? Falou, vou, até agora, só que você vai de lateral direito. Aí na hora a perna bambeou, né? Fiquei lateral direito. Eu falei, vamos lá. Você vinha atuando como volante antes? Como volante, nunca joguei de lateral direito na vida. Seria a primeira vez. E aliás... Porque ele achava, como eu era jogando de volante, eu sabia marcar, sabia apoiar. Então ele falou, você vai, porque não precisa de alguém para apoiar, você com lateral vai. E aí onde que, nesse jogo eu entrei jogando, tive a felicidade de fazer o cruzamento. O Leivinha era um dos melhores cabeceadores que existia na época.
cabeceou pro Ronaldo e o Ronaldo fez o gol. E nesse cruzamento tudo é onde que meu nome cresceu um pouquinho mais e é onde houve a minha contratação em definitivo. Carrega Ronaldo, abriu na ponta direita para Jair, descendo pela ponta. Atenção, vai levantar, balão subindo, descendo, entrou Leivinha. Bola para Ronaldo, tocou, é fogo. Você foi para concentração, você foi para compor o banco. Mas o coração bate forte, porque o país inteiro, não era só o estado de São Paulo, o país inteiro estava falando, agora o Corinthians sai da fila. Que é o Corinthians, você estava numa fase excelente também, todo mundo esperando que, né, que o Corinthians saísse daquela fila, esqueci se era 16 anos, 17 anos sem ganhar um título. E depois daquela primeira partida que eles também jogaram bem, eles acharam que a final estava tudo na mão. Inclusive até os palmeirenses, se for pegar as reportagens daquele tempo, você vai notar que de 100 e tantos mil torcedores, só tinha acho que 10 mil palmeirenses, essa é tudo do Corinthians. E chegou no final, aquela que você fez uma manchete tempo aí, que 100 mil estava chorando dentro de campo e os 10 mil ficaram contentes. E aí, como é que foi o seu assédio em São Paulo? Como é que foi esse lance? Pra mim foi muito bom por causa disso aí, inclusive eu tive aqui a oportunidade de ser contratado em definitivo para pedido do Oswaldo Brandão. Aliás, você se tornou até galã de filme, né? O Romeu e Julieta fala do Jair. Lá vem Jair cruzando. Você vai curtir agora aí. Vê a narração como é que foi aí. Leão bate o tiro de meta. Edu cabeceou Leivinha. Vanderlei aparece, já foi roubada a bola por Ronaldo. Vira o jogo na direita. Surge Jair Gonçalves. Atenção, olha o perigo, Leivinha. E aí, o que você achou da narração? Não, eu já tinha assistido esse filme, né? Inclusive várias pessoas me passaram. Falaram, já você tá no filme, eu falei, vou cobrar um cachê, porque ninguém me falou nada. Mas ele só sai a voz da escalação e na hora do lance do gol, mas no filme mesmo não aparece muito não. Mas foi bom. Bom, aí daqui a pouquinho você vai ficar sabendo também. Você ficou no Palmeiras até quando? Eu fui embora no Palmeiras, foi em 79, se eu não me engano. Eu fiquei 5 anos quase lá no Palmeiras. Aí fui transferido para o Juventus. A gente estava conversando nos bastidores que se fosse hoje o Jair Gonçalves hoje, com essa massificação, a globalização da imprensa, da internet e tudo mais, o Jair Gonçalves seria milionário hoje. Muita gente fala, se fosse hoje, o futebol que a gente jogava antigamente, a gente, né, teria um salário muito melhor que a gente ganhava na época. Mas tudo é época, né? Naquele tempo era aquilo lá, hoje as coisas vão mudando. Podia até ser, como também não ser, não dá nada certo, vai saber. Então, você diria que o seu futebol é parecido com que jogador da atualidade? Eu te falar, sinceramente, eu era muito mais marcador, né, como jogar de volante, mas eu gostava assim, de volante, mas gostava assim, em atacar um pouco também, que hoje você vê o Paulinho que jogou no Corinthians, você vê aquele Ramírez também jogava, mesmo estilo quase, mas eu gostava mais de defender do que atacar. E quando você jogava na zaga, igual o Davi Luiz? De vez em quando apoiava. Quando os gols que eu fiz com o jogador, porque você ia escanteio, alguma coisa, que ia cabecear. Mas não era de ir lá para uma vez ou outra só que eu ia, mas para só tabelar e mais nada. A qualidade não tá boa, mas vê aí o seu gol que você fez de cabeça aí. Sorocaba está por dentro, está com o meia direita no lugar de Lola. Olha o Palmeiras descendo aí. Toque de Rosses a Luiz Carlos. Jair Gonçalves, é gol! Palmeiras. Jair Gonçalves completando o cruzamento de Luiz Carlos. 9 minutos da primeira etapa no Pacaembu. Palmeiras chega lá. Jair Gonçalves, número 10. Além do Leão, quem mais tem no Palmeiras aí? Valdir 2, 3 Arouca, 6 Jair Gonçalves, 4 Ricardo, 5 Pires, 10 Ademir, 7 Edu, 8 Jorge Mendonça, 9 Toninho e número 11 Ney. Esse 3 aí é o jogador Arouca. Matou saudade? A gente não faz tempo que a gente não vê essas coisas, né?
E a gente sente um pouquinho assim, mas infelizmente, né, o tempo passa, a gente vai ficar ficando velho e tem que dar oportunidade para esses moleques que estão começando agora e incentivar eles a ir para frente. E como é que foi a sua saída do Palmeiras? Eu fui para uma troca no Juventus contra o Nedo. O Nedo, na época, acho que era do Juventus, é um dos destaques do Campeonato Paulista. E como eu já estava há mais de 5 anos no Palmeiras, não vinha sendo titular, né? Então foi eu, o Ivo, na época, o Toninho Vanusa e o Cuca, a troca do Nedo. Aí fiquei 1 ano e meio também no Juventus, depois eu me transferi para o Atlético Paranaense. E depois, como é que foi sua chegada no Furacão? Bom, depois mesmo que eu falei, passei pelo Juventus, não tive uma boa passagem por lá, devido a alguns problemas que eu tive com o treinador. Inclusive fui até afastado, né, dos treinamentos. Aí apareceu um empresário, né, em São Paulo, Mansur, se não me engano o nome dele, que ele era lá de Paraná, atrás de jogador. E não sei quem foi que indicou, sei que aí me liberaram para que eu possa ir lá para o Atlético Paranaense. Primeiro, no começo não foi fácil não. O clima, né, frio demais lá, a família estranhou também. Mas depois no outro ano as coisas parecem que foi engrenando mais e nós fomos conseguindo os títulos. E qual foi o primeiro jogo teu lá? Foi o primeiro jogo, acho que foi, não sei se foi contra o São Paulo, uma coisa assim. Foi no campeonato brasileiro também. Nessa época nós nem classificamos. Aí olha, depois no outro ano sim que eles fizeram uma boa campanha. Foi contra o São Paulo, acho que nós perdemos, se não me engano, de 3-0. E você foi campeão num jogo frente ao Curitiba ou Colorado? Não, na época era o Colorado, que hoje é fusão de Pinheiros e Colorado, virou Paraná. Então foi contra o Colorado. Pois na área, Sérgio Moura, Castor, gol! Castor, o gol do Colorado, empata a partida ainda Marinho, Jair Gonçalves, Aladim, de pé direito para Aladim, já pôs na área, vai entrando a bola, é gol! Torcida no alto da glória. Vai entrando a bola, Joel, agora é o Washington. Gol do Atlético. O Washington. Nivaldo. Gol! Nivaldo. A Washington. Terminou o jogo, campeão de 82 o Atlético, campeão Atlético de 1982. Então lá você foi campeão paranaense, ficou 82, 83? Não, 82, acho que nós fomos campeão 82, 83, depois não sei se foi 85, aí que eu fui pro Taubaté, né, 85, 86, uma coisa assim. Fomos campeão 2 vezes, né? E pegamos 3º lugar em 82 no Campeonato Brasileiro. Inclusive 2 partidas desse, assim, mata-mata com o Flamengo, onde nós perdemos lá no Rio 3-0 e ganhamos em Curitiba 2-0. Por causa de um gol nós não classificamos. Então os mais fortes, a rivalidade era Curitiba e o Atlético. O Pinheiro era assim, mais um time tipo Juventus, que é time de sociedade, tudo que é uma pessoa mais da elite. O Colorado já é um time mais assim, tipo afastado, mais de bairro. Tanto é que depois fizeram a fusão dos dois e manteve o Atlético e o Curitiba, que são a rivalidade até hoje. E aqui já na década de 90 você veio para o Ipanema? Ipanema faz 12 anos que eu estou aqui. Então deixa uma mensagem aí para os jogadores, os atletas, qual é a dica que você dá para eles? Em primeiro lugar, estudar. Não deixar o estudo de lado, ser disciplinado dentro de campo, sempre acatando assim, as decisões do treinador. E em casa sempre também, né, obedecer e longe das drogas.